Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai eterno, Papai querido, gratidão por tudo que tens feito por nós, Papai. Sim, papai. Gratidão por cada dia estar nos alimentando, suprindo as nossas necessidades, Papai. Sim, papai. Nós somos dependentes de Ti, Papai. É verdade, papai. Gratidão, Papai, por nos conduzir. Gratidão por nos dar sabedoria e entendimento a cada dia, Papai. Sim, papai. Por nos dar paz, tranquilizar a nossa alma, nosso espírito. Papai, somos tão gratos a Ti, tão grato, Pai. Nos sonda e olha que dentro de nós tem que ser mudado e faça conforme a Tua vontade, Papai. Que não seja feita a nossa vontade, mas sim a Tua, Papai, seja feita. Porque a Tua vontade, Papai, é perfeita, é agradável, é tranquilo. Nos usa como instrumento, Papai. A cada dia, que não seja nós que venha pronunciar nenhuma palavra, mas sim Tu venha nos usar como instrumento. Abençoa cada pedrinha, Papai. Cada pedrinha espalhada pelos 4 cantos da terra. Usa cada uma, Pai, aonde quer que ela esteja, como instrumento para estar anunciando o Evangelho eterno, para estar anunciando as boas novas do Teu reino, Papai. Sim, papai. Dá força a cada irmão, dá força, Papai, aos Teus filhos, a continuar nessa peleja, continuar nessa caminhada, Papai. Vai ao encontro de cada um e entrega a cura, entrega a força, entrega, Papai, tudo aquilo que é de cada um por direito. Joga por terra toda barreira, todo laço, Papai. Abençoa cada anfitrião, Papai, de cada lar. Abençoa aquele irmão que quer ser instrumento para anunciar, para ministrar a Tua palavra, para trabalhar, Papai. Qualquer que seja a função que ele quer exercer em Tua obra, Papai. Abençoa a obra das mãos dele, cada um, Papai, que queira trabalhar em Tua obra. Abençoe e designa, Papai, cada um para fazer conforme a Tua vontade. Sim, papai. A Tua vontade, Papai, porque cada função em Tua obra é agradável, é um privilégio, Papai. Gratidão a Ti pelo alimento físico, pelo alimento espiritual. Gratidão pela vida do Teu primogênito. Gratidão pela vida do mensageiro, o qual Tu levantaste no final dos tempos para nos conduzir às águas tranquilas. Ó, Papai, somos tão gratos a Ti, Papai. Somos dependentes de Ti. Gratidão. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Gratidão, Papai. A paz de Yahshua Mashiach seja por todos os amados irmãos.
Gratidão, papai, por estar nos conduzindo por águas tranquilas, está nos trazendo a memória de quem nós somos, irmãos. Isso nos dá força e tranquiliza a nossa alma. Quem tá ouvindo, quem está prestando atenção na sabedoria, fica tranquilo, não desespera. Hoje nós estamos retornando em nome do Papai Yauch. O Papai Yauch está retornando às reuniões no sábado. Mais uma vez nós foi despejado, né, irmão? Foi despejado aonde que nós reuníamos. Nós aguardamos o papai para que ele fizesse justiça, e ele fez, e hoje nós estamos aqui novamente, porque ele não falou que nós não iria ter luta, pelo contrário, ele falou que nós ia lutar, mas ele iria pelejar por nós, ia pelejar por nós. Nós sabemos que quem está lá em cima, nas regiões celestiais, nesse momento, é o administrador infiel. Mas papai e ao forte e valente está muito acima, na luz inacessível, olhando tudo. E ele sonda os rins e os corações. E ele sabe o que é melhor para cada um, irmãos. Cada um. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra. A palavra é muito tremendo. Hoje nós retornando em nome do Papai Yauch. As reuniões, estou tão alegre, tão feliz, irmão. Ainda mais aqui um lugar muito mais tranquilo, um local muito mais apropriado. É tudo no tempo do papai. É tudo no tempo dele. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, 47. A palavra fala em Eclesiastes que nada debaixo do sol é novo, tudo se repete. Tudo se repete naquele momento que o papai Yauch esteve na terra. Ele estava passando uma mensagem, estava mostrando o que iria acontecer. Porque quando nós pega em Lucas 16, ele deixa bem claro. Em Lucas 16 ele fala assim, ó. Pode deixar aberto aí. Mas em Lucas 16 fala assim: a lei e os profetas até Elhana. Daí em diante é anunciada a boa nova do reino de Yahweh, e todos se esforçam para entrar nele com violência. Por quê? A partir dele, irmão, a partir dele já começou o que? Ser anunciado as boas novas do reino. E naquele momento que ele esteve à terra, ele estava passando uma mensagem, tanto para aqueles que eram da terra, descendente de Adão, tanto também para os celestiais. Quando nós pegamos e vemos essa passagem aqui em Lucas 22, 47, fala assim: enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão à frente. Estava o chamado Judas,
um dos 12, que se aproximou de Alcha para beijá-lo. E Alcha lhe disse: e Alda, Judas, com um beijo entregas o filho do homem? Vendo o que estava para acontecer, os que se achavam com ele disseram: mestre, e se ferimos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E Alcha, porém, tomou a palavra e disse: deixai, basta. E tocando a orelha, curou. Depois Alcha dirigiu-se, papai Alcha dirigiu-se àquele que vieram de encontrar ele, chefe dos sacerdotes e chefes da guarda do templo, e aos anciões: como a um ladrão saíste com a espada e paus? Eu estava convosco no templo todos os dias, e não puseste a mão sobre mim, mas é a vossa hora e o poder das trevas. Porque ele falou assim: ó, eu estava todo momento no templo, vocês me conhecem. Será que eu sou algum malfeitor para vocês virem pedaço de pau e espada contra mim? Nós vemos que ele estava passando uma mensagem. E quando nós pegamos em Salmo 18, nós vemos que essa mesma situação aconteceu lá no templo, com aquele que recebeu as vestes, o manto, a missão, aconteceu com ele. E naquele momento ele não agiu com violência. Por quê? Porque ele sabia que aquele era o propósito de algo. Ele sabia que era o propósito de algo. Quando nós pegamos aqui em Salmos 18, Salmos 18, Salmos 18, 1 fala assim: eu te amo, Iau minha força, Iau é minha rocha e minha fortaleza, meu libertador é meu Iau, nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora, minha cidade forte. Seja louvado, eu invoquei a Iau e fui salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me envolviam, as torrentes de Belial me aterravam. Cercavam os laços de Sheol, as ciladas da morte me aguardavam. Na minha angústia invoquei a Iau. A meu Iau lancei o meu grito. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou aos seus ouvidos. E quando nós vemos aqui o papai Alcha, quando ele foi traído naquele momento, quando nós pegamos aqui mais em cima, fala assim, lá em Lucas 22, Lucas 22, 41, fala assim: ele, no Monte da Oliveira, fala assim: afastou-se dele, mais ou menos, a um tiro de pedra, e dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Erguendo-se
após oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecido de tristeza e disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entres em tentação. Então, quando nós pegamos aqui, houve que a traição, naquele momento, ele foi o quê? Ele foi entregue. E nós vemos, irmão, que ele falou que não seja feita a minha, mas a tua vontade, porque era a vontade do Pai. E esse anjo que acompanhava o papai Yaush, acompanhava onde que ele quer que ia, o primogênito do papai, ouvia e guardava as palavras da sabedoria, guardava as palavras. Por isso que no momento que ele foi cercado no templo, ele não lutou, porque ele estava exercendo a função de sumo sacerdote. Ele estava exercendo, ele estava com as vestes do papai. E hoje nós entendemos por que ele não lutou naquele período, porque ele estava no templo. Ele estava no templo. E quando nós pegamos agora em Apocalipse 12, nós já vemos lutando. Por que ele está lutando? Porque ele está o quê? Na posição do cesto. Ele está na posição do cesto. Quando nós pegamos aqui em Apocalipse 12, quando nós pegamos aqui Apocalipse 12, nós já vemos que há uma batalha. Quando nós pegamos aqui Apocalipse 12, 7, Apocalipse 12, 7 fala assim: houve então a batalha no céu. Miguel e seus anjos, Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Quando nós pegamos aqui, irmão, nós vemos que já há uma batalha permitida. Por quê? Porque quando nós vemos que quando retém Gabriel, quem vai ao encontro para ajudar? Micael, porque ele é comandante nessa posição de cesto, ele pode lutar. E quando nós pegamos que nós vemos que lutou contra o dragão, ele está na posição do cesto, ele não está na posição de Yaush, de papai Yaush, ele não está nessa posição. E quando nós pegamos, nós vemos Colossenses 1,15, nós vemos o que? Que tudo foi criado por ele e para ele. Por quem? Yaush, Ial forte e valente. Mas quando o papai Yaush se torna Ial forte e valente, ele entrega as vestes. E ele entregando as vestes, aí se cumpre: nada debaixo do sol é novo. Nada debaixo do sol é novo, mostrando que aquele que recebe as vestes, a lua começa a brilhar como o sol e tem o que? Autoridade para criar. Ele começa o que? Ter a posição de honra, até mesmo de poder criar. E naquele momento ele não poderia lutar no templo, por conta que ele estava com as vestes no templo, se rebaixar a Satanás. E hoje, irmão, nós vemos que tudo isso era um preparo. Papai Yaush veio na terra para instruir, e aqueles que estavam atentos, estão sendo bem-sucedidos, tanto os da terra quanto os do céu. E nós vemos que junto com uma parte do exército, era que estava dando atenção pelas palavras do papai. Nós estamos sendo hoje instruídos pela palavra, estamos recebendo essa força, não é à toa. Não é à toa. Nós estamos aqui estudando, nós não estamos simplesmente ensinando uma forma de ler as escrituras, nós estamos ensinando como que vai ser o andamento dessa terra. Isso é instrução do andamento, a boa nova do reino.
Igual muitos levam as coisas do papai como algo sem nenhum valor, mas isso tudo que nós estamos aprendendo é como que vai ser o andamento dessa terra e o andamento do céu. Por quê? Porque vai se cumprir todo o projeto. Quando nós pegamos lá em Gênesis 6, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Fala assim: e Al disse: façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Al criou o homem à sua imagem, e a imagem de Al ele o criou. O homem e a mulher eles os criou. A palavra fala que nada é novo debaixo do sol, nada é novo, tudo se repete. E essa era a vontade do Pai. Essa era a vontade do Pai. Mas hoje nós sabemos que Satanás, Lúcifer, ele se envolveu e fez com que a descendência dele fosse que feita nessa terra também, fosse espalhado a semente dele da maldade. E quando nós pegamos aqui, nós vemos que o homem foi criado no sexto dia, e hoje nós estamos vendo a sexta era. E quando nós pegamos aqui Apocalipse 5, queria que os irmãos abrissem Apocalipse 5. Satanás ele foi desobediente, igual quando nós pegamos em Ezequiel 28, nós vemos que ele foi desobediente, foi contra a vontade de Yahweh, porque nós vemos que o homem que foi criado no sexto dia era para ele ter o quê? Toda autoridade, e era para toda criatura ser submissa. E quando nós pegamos aqui e vemos Apocalipse 5, é, 5:12 fala assim, vamos no 5:11, fala assim: em minha visão ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciões, proclamando em alta voz: digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi toda criatura no céu, na terra, sobre a terra, no mar, e todos os seres que nele vivem proclamarem: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Viu? Mostrando que a palavra do papai sendo cumprida. Por quê? Porque quando nós vemos lá, o homem que foi criado no sexto dia, era para ele o quê? Obter toda a autoridade. E quando nós pegamos e vemos que em Ezequiel teve uma criatura que foi o quê? Contra. Quando nós pegamos Ezequiel 28. Ezequiel 28. Isso.
Fala assim: a palavra de Yahweh me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e diz: assim diz o mestre Yahweh, tu eras o modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita, estava no Éden, no jardim de Yahweh. Engalanava-te com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. De ouro eram feitos teus discos e teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que fostes criado. Fiz de ti o querubim cintilante, o protetor estava no monte santo de Yahweh, e movia-te por entre as brasas ardentes. Desde o dia da tua criação foste íntegro em todo o teu caminho, até o dia em que se achou maldade em ti. Porque não parou de ser o quê? Não quis ser mais submisso. Não quis ser mais submisso. E aqueles que não aceitam as orientações do papai, está indo contra ele. A palavra fala: aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que não se ajunta, espalha. E quando nós vemos hoje, irmão, toda essa instrução é um andamento do reino. Isso não é uma simples reunião. Isso é para deixar o que? Instruir aqueles que vão vir, aqueles que vão receber essa palavra. Quando nós vemos lá o papai Yahshua, quando ele se entregou, quando ele foi pego, nós vemos que ele falou: basta. Não é para agir com essa violência, porque era vontade de Yahweh. Era vontade de Yahweh. E aquele anjo que veio consolar, guardou aquele momento, guardou aquelas palavras, porque sabia que aquilo estava indo muito além, muito além. Aquilo estava tanto para reconciliar tanto os da terra quanto os do céu. Era uma mensagem tanto para os da terra quanto do céu. Por isso que fala: a tua fé te salvou com aquele leproso. Era 10, mas só um que foi o que agradeceu. Só um que foi agradecer. E quando nós vemos que aquele que foi consolar no Montes da Oliveira, ele consolando o papai, mostrando que estava a todo momento do lado dele, nós vemos que por conta dessas atitudes, dando ouvido, sendo obediente, foi poupado. Queria que os irmãos abrissem lá em Lucas 22. Lucas 22 de novo. E tudo isso, irmão, devido ao fermento que foi lançado, hoje nós temos entendimento. Porque hoje nós entendemos que tem um exército, além de ao Supremo e ao Filho, além do Supremo e do Salvador, havia um exército. Isso foi ocultado devido ao fermento, e também Yahweh quis que fosse assim, porque ele queria o que? Fiéis e verdadeiros, igual o irmão trouxe. Só assim ele saberia, entenderia, lógico que ele sabe de todas as coisas, mas ele entende o coração de cada um, e quando nós pegamos aqui, quando nós vemos aqui em Lucas 22, 52, e fala assim: e depois Yahshua dirigiu àqueles que vieram de encontro a ele, chefes dos sacerdotes, chefes da guarda do templo, e
anciões, mostrando o quê? Mostrando que quando aquele que recebeu as vestes também, logo depois que o papai Yaush foi levado, veio na terra, cumpriu o seu papel, ele outorgou ao seu primogênito toda a autoridade. Nós vemos que aquele que foi outorgar toda a autoridade, foi dado as vestes a ele, o nome, o manto. Houve uma traição também no templo. E nós vemos que foi o que? O chefe da guarda. Por quê? Porque o papai, ele fala de uma forma sábia, ele transmite uma forma sábia. A palavra estava toda lacrada para o fim dos tempos. E quando nós pegamos em Levítico 14, Levítico 14, 7, 14, 7, nós vemos que a palavra estava toda o quê? Codificada, até que viesse o quê? O intérprete. A palavra poderia a palavra poderia ser aberta só para aquele que andava como o Criador. Igual o irmão ontem, o irmão Marcos Beethoven trouxe, que é aquele que foi criado na luz inacessível, para a luz inacessível, ia voltar. E foi ele mesmo que escreveu, né? Exato. Ele mesmo escreveu. E quando nós vemos que o papai e Alcha estavam o quê? Preparando. Ele sabia porque tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Nós vemos isso claramente em Colossenses. E ele sabia que tinha um tempo determinado para ele voltar para a luz inacessível. Igual hoje nós sabemos que tem um tempo determinado para nós voltar para casa. E quando nós pegamos aqui em Lucas, Levítico 14, 7, Levítico 14, 7, eu falo para os irmãos que quando nós ficamos assim, sem se reunir, e volta a se reunir no lar, papai vai trabalhando para jogar por terra toda a barreira, tudo aquilo que venha nos atrapalhar. Nós sentimos o mundo espiritual, nós sentimos, entende? Nós sentimos a batalha. Papai vai pelejando, vai nos dando força e vai caindo por terra. Toda a força ao redor, tudo aquilo que nos embaraça, vai caindo por terra. Levíticos 14, 7 fala assim: fará então 7 aspersões sobre o homem, a ser purificado da lepra, e tendo declarado puro, vamos pegar aqui, irmãos, no 6, 14, 6 fala assim: tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o isopor, e mergulhará tudo no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem, a ser purificado da lepra, e tendo declarado puro, deixará que voe para o campo a ave viva. E quando nós pegamos aqui, irmão, essa mensagem, hoje nós sabemos que há duas faces. Nós sabemos que tinha que ser o quê? Um entregue para reconciliar tanto os da terra quanto os do céu. E nós entendemos que o papai Yaush, que se tornou Yal forte, ele veio e se entregou.
veio e se entregou. E quando nós pegamos em Lucas 22, nós vemos que veio um anjo e o consolou. Ele estava mergulhando, ele estava sofrendo junto com o papai Alche. Ele estava mergulhando no todo sofrimento do papai Alche. Todo sofrimento dele, aquele anjo estava vivenciando. Ele estava vivenciando. Porque quando nós pegamos lá Provérbios 8, nós vemos a sabedoria andando com o Criador. Sabedoria andando. Quando nós vemos ele caminhando, ele sempre consolando, sempre presente nas provações, mostrando que aquele que foi poupado, mas teve um que teve que ser imolado. Mas quando nós pegamos aqui e fala assim, e fará então no 7 fala assim, 14:7, Levítico 14:7 fala assim: fará então 7 aspersões sobre o homem, a ser purificado da lepra, e tendo declarado puro, deixará que voe para o campo a ave viva. E aquele que se purificará, lavará suas vestes, rapará todos os pelos, lavar-se-á com água e ficará puro. E quando nós vemos, irmão, essa ave, ela voando pelo campo, e aquele sangue que está sobre ela, é o que? Purificar todo o campo. Todo o campo. Todo o campo. E quando nós pegamos aqui em Apocalipse 14 também, quando nós vemos aqui Levítico 14, quando nós pegamos aqui Apocalipse 14, no versículo 6 também, e isso nós vemos, irmão, como que a palavra ela está toda codificada, e ela não é interpretação particular, ela mesmo fala, ela mesmo dá a resposta, porque isso era para alimentar os esclarecidos, isso não era para ser só apenas uma leitura, isso era para alimentar. Quando nós pegamos aqui em Apocalipse 14:6, fala assim: e vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temei a Iau, e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Viu que houve um anjo que ele estava voando, fazendo um link direto com o Levítico, e uma ave que voa no campo. E hoje nós vemos que a palavra está sendo o quê? Está sendo lançado o evangelho eterno. E todos aqueles que têm sede, todos aqueles que têm fome, que dá ouvido à palavra do evangelho eterno, esses são o que? Purificados. Esses são purificados. Quando nós vemos aqui claramente, fala assim: e vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribo, língua e povo, mostrando, né, irmão, o valor precioso daquele sangue, como que ele foi elevado, recebeu o nome, está acima de todos os nomes. E quando ele anuncia, não é que ele está lá no céu, ele está anunciando aqui na terra, mas é uma mensagem vindo que da luz inacessível. Porque quando nós pegamos a palavra, nós vemos claramente em Apocalipse 1, fala assim, é tremendo, do Levítico 14, Apocalipse 14, né, irmãos?
Exato. Apocalipse 1 fala assim, ó, revelação de Yahshua Mashiach, e Yahweh lhe concedeu para que mostrasse ao seu servo as coisas que devem acontecer muito em breve. E Yahweh está onde? Na luz inacessível. Está na luz inacessível. E quando fala, nós vemos que a palavra já começou a ser anunciada lá em cima. A palavra já começou a ser anunciada lá em cima. E todos aqueles que davam ouvido a Mical, esse encontraria o que? Favor de Yahweh. Mas aqueles que não davam ouvido, era porque estava do lado da morte. E hoje nós vemos o que? O anjo anunciando, voando, purificando a terra com a palavra. Porque a palavra que ele carrega é uma palavra de purificação. E nós vemos que aquele que recebeu toda a autoridade, ele mergulhou nas provações daquele que foi imolado. E hoje toda essa representação não é à toa. Não é à toa. Quando nós vemos aqui anunciando as boas novas, em Apocalipse 14, Apocalipse 14, 6 fala assim: e vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribo, língua e povo. E quem não aceita essa palavra que está sendo anunciada hoje, irmão, não consegue ser purificado. Aqueles que não querem ouvir, aqueles que rejeitam o evangelho eterno, as boas novas, não tem como receber o reino, não tem como participar do reino. Porque essa palavra que hoje nós anunciamos, que nós estudamos tanto, isso não é só reunir, mas vai ser um andamento, entender quem se tornou aquele que foi madeirado, entender quem era aquele que o acompanhava, esse anjo que eles queriam tanto apagar, tanto dizimar. E isso, para quem ouve, para quem entende, isso é um privilégio. Igual hoje foi revelado para nós quem é Micael. E realmente nós estamos no fim do tempo. Quem tem dúvida ainda, com tanta revelação, com tantos sinais, mensagem que quantos que quiseram ouvir, entender por que tal passagem, porque era preparado para aqueles que iam participar. E hoje nós entendemos, igual fala lá em Éfeso, queria que os irmãos abrissem. Éfeso. Não foi só um simples sacrifício, foi o sacrifício, irmão. E nós vemos que lá na região celestial tinha muitos, que não estavam nem aí. Éfeso 4. Efésios 4, 12. Efésios 4, 12. Página 2044. Aqui, ó, bom, Efésios 4, 9 fala assim, ó. Que significa subiu? Senão o que ele também desceu. As profundezas da terra, o que desceu e também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. Por quê? Porque quando ele decreta, irmão, tem que se cumprir. Nós vemos que lá atrás houve uma rejeição. Lá atrás e à frente houve uma rejeição, mas a palavra ia se cumprir.
Quando nós pega aqui no 11, fala assim: e ele é que concedeu a uns apóstolos, a outros profetas e outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar o santo, em vista do ministério, para edificar o corpo do Machê, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Algo. Viu? Chega o pleno conhecimento do que iremos vivenciar, viver. E hoje nós vemos que o papai Yauch, ele foi elevado, ele se tornou quem? Ele se tornou Ial forte e valente. E nós vemos muitos rejeitando a palavra, querendo ainda deixar ele na mesma posição. Quando nós vemos uma rejeição do sacrifício que ele fez. Porque quando nós vemos que ele foi elevado, damos essa honra a ele, pregamos que ele se tornou Ial, nós estamos o que? Confirmando, porque a palavra fala, quem justifica a sabedoria é quem? É seus filhos. Nós estamos justificando que aquele sacrifício que ele fez foi válido, ele foi sobreexaltado. E quando a pessoa fala, não, ele está lá habitando ainda na região celestial, entende? Isso se torna o que? Uma tolice. Quando nós ouvimos essas coisas, quando nós ainda tem quando muitos ainda tem o que? Tem esse entendimento, acha que ele está lá em cima, está lá na região celestial habitando conosco, que vai ser derribado, entende? Como pode, né? Entende? Não tem nenhuma. Pode habitar. Exatamente, ele está assim. Sobressaltado, Nem pode, não pode chegar. misturar. Exato. Verdade. E hoje está sendo, o anjo está anunciando essa palavra junto com o seu exército, anunciando para o quê? Para que a terra receba essa preparação. Por quê? Porque o que foi predestinado lá atrás vai ser cumprido. Lá atrás. Porque Ial, ele é zeloso para que todas as coisas sejam cumpridas. Entender qual que vai ser aquele que vai ser o que o irmão ontem trouxe, vai ser lâmpada. Vai ser lâmpada. O irmão trouxe ontem que Yauch vai ser o que? Lâmpada de Ial forte e valente. E quando nós pegamos aqui em Isaías, deixa bem claro. Isaías 60. Isaías 60, página 1350. Isaías 60, isso. Isaías 61 fala: põe-te em pé, resplandece, porque a tua luz é chegada. A glória de Ial raia sobre ti. Com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levanta-se Ial, e sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm a ti. Viu? Mostrando que ia ser o quê? Ia ser o exemplo, ia ser a lâmpada. Ontem o irmão trouxe essa mensagem, e quando nós pegamos Isaías, nós vemos que o que repousa naquele que recebeu as vestes, os 7 espíritos. Os 7 espíritos vai repousar. E hoje, irmão, é algo assim para nós ser muito grato a Ial, vivenciar e entender tudo isso. Quem está ao nosso lado? Quem está ao nosso lado?
E igual nós vemos aqui, papai Yahshua, ele já tinha criado tudo. Tudo já era dele, pertencia a ele, mostrando aqui que um vai ficar o quê? Vai se alegrar, porque todos irão até ele, mostrando que foi colocado aqui numa posição de honra. Foi colocado na posição de honra. Quando nós vemos aqui, fala assim: com efeito as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações. Aqui mostra no começo. Igual quando nós vemos aqui Micael levantando. Exatamente. E 61 fala: põe-te em pé, resplandece, porque a tua luz é chegada, a glória de Yahweh raia sobre ti. Então nós vemos o que é a representação aqui claramente do sol e da lua. Já começa aqui o levantar, porque nós sabemos que tudo já tinha sido entregue para ele. Tudo já tinha. Aí quando nós pegamos que Isaías 22, nós vemos que aquele que foi pregado, quando nós pegamos aqui Isaías 22, vamos estar abrindo aqui Isaías 22. Oi. Esses dias a gente está comentando na live, pegando essa passagem só rapidão aqui, ó. Põe de pé, resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória de Yahweh raia sobre ti. Em Jó 37, uma passagem fala aqui, à vista disso, 37:1, à vista disso, treme meu coração, e me solta fora do lugar. Atenção, ouve o trovão de sua voz, e o estrondo que sai da sua boca. Ele envia pela vastidão dos céus, e seus raios aos confins da terra. A seguir, ressoa seu bramido e revoa o seu fragor majestoso. Nada detém seus raios. Tão longo se faz ouvir sua voz, e altroveja e plena voz suas maravilhas, e realiza proezas que não compreendemos. Diz a neve, cai sobre a terra, e o aguaceiro desce com violência, suspende a atividade dos homens, para que reconheçam que a obra é sua. Exatamente. Nós vemos que a trombeta de Yahweh hoje é quem? É Micael. Trombeta de Yahweh. Trombeta. Quando nós vemos isso, irmão, nós vemos que é para a palavra se cumprir, está sendo anunciado tudo hoje, tanto até mesmo manifestado ante Mashiach, tudo é da vontade de Yahweh, tudo pertence a ele, tudo. Ele não está fazendo nada por vontade própria. A palavra deixa bem clara. Yahweh conhece o deitar e o levantar dele. Ele sonda o coração. Ele sabe a proeza, o que o anti-Mashiach quer fazer. Ele sabe de tudo. E quando nós pegamos aqui, irmão, Isaías 22, nós vemos aqui que Sobna, ele foi colocado na posição de honra, mas ele foi o que? Infiel. Mas para ele ter sido colocado na posição de honra, teve que ser tirado um. E nós sabemos, hoje entendemos, que por pouco tempo, nós o que? Nós, vamos estar abrindo aqui, ó, 63, herdou a herança. 63, 18, fala assim, ó, por pouco tempo teu povo santo possuiu a herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muito tempo que somos um povo o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Mostrando o quê? Que por pouco tempo invocava, recebia o comando da luz inacessível, e por pouco tempo nós ficamos exercendo essa função, junto com o papai Yahshua, na região celestial, por pouco tempo. E para ele descer, ele desceu.
E quando ele desceu, o que acontece? O administrador infiel é colocado no lugar. Ele pisoteia e toma posse. Não é que ele foi colocado lá. Igual hoje nós entendemos que papai Yauch se tornou Yau forte, ele entregou as vestes, entregou o ofício, tudo. E ele sabia que aquele momento não era o momento da luta, não era o momento de lutar. E hoje, pela palavra, nós vemos que tudo se repete, quando nós vemos aquela invasão do templo. Houve aqueles, com certeza, que queriam, mas a sabedoria entende a sabedoria. A sabedoria de Yau transmitiu a mensagem do tempo futuro. E a sabedoria de Yauch, que é Micael, que também se tornou Yauch, entendeu o que aquele momento estava transmitindo. Entende? Você vê aqui que Isaías 63, quando fala do tempo, abaixo ele fala: Oxalá entendesse o céu descesses. É o que você está falando no Salmo 18. Ou seja, a situação de Yau forte fala de escutar, né? O pedido de socorro de Micael fez com que o céu, né? Lá em Salmo 18 fala isso, né? O céu ele desceu, né? Montado no. Mas antes fala exatamente do céu. Deixa eu ver. Só o que eu quero falar o céu inclinou, ele inclinou o céu e desceu. Ou seja, essa salvação veio ali. Então, ali, em Isaías 63, estava pedindo isso, né? Que ele viesse a salvação. Exato. Naquele momento lá que foi pisoteado. Para poder restaurar esse lugar. Exato. Porque viu que estava tudo arrasado, né? Ficou bem, né? Os inimigos pisaram no teu santuário, eles contaminaram lá. Aí o salmista fala: Oxalá pendesse do céu descesse. Ou seja, nesse momento é necessário que houvesse a salvação, e houve a salvação. O Salmo 18 relata isso. E a partir desse momento que houve a salvação, a oportunidade de ser restaurada foi essa, dada a Micael, que ele ia vir a salvação ali através desse ato. Quando nós vemos lá em cima, lá em Salmo 18, não sei se eu expliquei direito. Em Salmo 18 nós vemos que em Alforte, naquele momento que ele invoca, naquele momento que ele invoca, ele é ouvido. Por quê? Porque ele estava exercendo uma função que foi dada a ele. Ele estava numa posição que foi dada a ele. Ele estava desfrutando de algo que foi dado a ele. Mas teve aqueles que eram insubmissos, que rejeitou aquela posição que foi dada a ele. Naquele momento ele sabia que não podia se rebaixar, ele não podia profanar o templo, ele não podia. E quando nós subimos, quando nós vemos lá em Apocalipse 12, Micael e seus anjos subindo e havendo essa guerra, por que está havendo essa guerra? Porque o templo já foi o quê? Profanado. Eles pisoteou o templo, profanou o templo, já contaminou, e ele não vai estar o quê? Com as vestes ainda, porque deixa bem claro que ele está lutando não é com as vestes, ele não está lutando com o manto. Por isso que fala Micael e seus anjos, entende? Fala Micael e seus anjos, entende? Porque depois
depois que ele recebe as vestes, quando ele destrona, quando ele joga por terra Satanás e seu exército, aí nós vemos o quê? Nós vemos logo depois papai, que é um forte valente, descendo e outorgando toda a autoridade a ele. A palavra se cumpriu, que foi estabelecido lá atrás, que o homem que foi criado no sexto dia dominasse toda a terra. Você vê que o engano é tão grande que o mundo só esclarecidos que não é isso. Agora, você vê que quando eu comentando com o irmão Arthur, então os espíritos que eu estou conversando, eles são bem ligados, são espíritos bastante, querem entender. Aí eu tenho que falar diretamente, né? E o relato daqueles que eles acham que é né, uma referência para eles ao Chico Xavier, a história dele, ele estava sentado debaixo de uma árvore, conhece, né? E ele teve uma visão de um jovem majestoso com a veste de cacete brilhante, com a veste sacerdotal, que entregou a ele a palavra. Lógico que a gente sabe que Satanás não só A palavra... e ele roubou essa veste, mas ele estava com a veste sacerdotal, olha só. E a palavra... O engano é esse, chega nesse nível. E a palavra fala aquele que não é plurial, o que não ajuda espalha. E fala que aquele que não confessa que Alxa veio em carne, esse pertence ao antimachia, mostrando claramente todo mundo, quando fala que é o mundo todo, Emanuel, quando esse anjo que apareceu, ele chama Emanuel. o mundo todo é o quê? É a inspiração, eles recebem a inspiração do antimachia. Mas nós sabemos o que? Mas nós sabemos o que? Que a inspiração que esse mundo tem que ter, o espírito que esse mundo tem que ter, é de quem? É o espírito do Papai Yaush. É o espírito do Papai Yaush. Nós vemos que esse espírito que é compartilhado hoje nessa terra, por isso que fala assim, não está junto conosco, irmão, a palavra bem clara. A palavra é bem clara, por isso que nós anunciamos o quê? Nós anunciamos o Evangelho Eterno, para a purificação, para que todos venham receber o Espírito de alma. Igual quando nós vemos lá Moisés pegando o Espírito de Moisés e compartilhando com aqueles 72, isso aí é uma representação dos fins dos tempos, pegando o Espírito daquele que recebeu as vestes, o manto, o primogênito, e compartilhando com toda a terra. Por quê? Porque quando nós pegamos aqui Isaías 11, antes de Isaías 11, vamos ler aqui onde nós ia ler, Isaías 22. Isaías 22, 21 fala assim, ó. 22, 20 fala assim, ó. Naquele mesmo dia chamarei meu servo, ele é aqui, filho de Euquia, vesti-lo-ei com a túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, porém nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Alxalã e para a casa de Aldar. Olhei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Aí continua assim: cravá-lo-ei como cavilha em lugar firme, será trono de glória para a casa de seu pai. Nele suspenderão toda a glória da casa de seu pai, os seus rebentos e seus ramos. Essa tradução de boa é na King James. Aqui fala, nessa Yalxalã fala, e eles suspenderão toda a glória da casa de seu pai, seus rebentos, a sua Almeida. Então, aí fala assim, e seus ramos, todos objetos minutos,
desde a taça até o jarro, nesse dia, diz ao dos exércitos, será removido a cavilha cravada em lugar firme, e ele será cortado e cairá. Então se desprenderá o fardo que pesava sobre ele, porque Iau falou, mostrando que claramente o que? Ele foi colocado na posição de honra. Não é que ele vai receber a posição de honra. Entende? Ele já recebeu. Ele foi colocado na posição de honra. E quando nós pegamos aqui, ó, no mesmo dia, fala assim, naquele mesmo dia, no mesmo dia chamarei. Nesse dia. É o mesmo dia. Exatamente. Quando nós pegamos 24, fala assim, toda a glória de seus parentes, desde os mais famosos e importantes até os mais... Essa aqui também não. Desprenderá a prole e seus descendentes e todos seus utensílios menores, até as bacias aos jarros. Mostrando que aquele momento que ele saiu, todos aqueles que davam ouvidos, desceu com ele. E nisso entra quem? Sobe, que representa quem? Lúcifer. E quando nós vemos aqui, irmão, naquele mesmo dia, nós vemos aqui no finalzinho aqui, quando o papai Iau chegou, quando nós pegamos aqui, Lucas 22, irmãos. Vamos abrir aqui Lucas 22. Lucas 22? Isso. Lucas 22. Acho que na Almeida aqui é melhor. Deixa eu pegar aqui na Almeida. Ok. Fala assim, naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim. Aí quando fala chamar, guarda aí, naquele mesmo dia. Isso. Quando nós pegamos aqui em Lucas 22, nós vai lendo nas traduções. Fala assim, vinte e dois, 66, irmão. Quando nós pegamos aqui no 69. Aqui fala assim, desde agora, tem uma tradução que fala assim, ainda hoje, fala assim, o Filho do Homem estará sentado à direita de Iau, Todo-Poderoso. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita de Iau Supremo. Por quê? Mostrando que esse momento, irmão, quando ele sobe, ele outorga, ele chama A partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do soberano de Iau. Entende? Mostrando, quando nós pegamos aqui, quando nós vemos aqui, fala assim, naquele mesmo dia, chamarei o meu servo, Eliaquim,
filho de Euquias, vestiu ele com a sua túnica. Porque naquele momento em que ele é madeirado, aqui não fala, fala assim, agora em diante, fala agora em diante. Fala agora em diante, aqui nessa aqui na Yalshalom fala assim, ó, mas doravante não fica a tradução boa, nessa aqui fala, daquele momento, desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita de Yahweh Todo-Poderoso. Agora em diante. E para ele sentar do lado do Todo-Poderoso, ia ter um que ficar reinando na região celestial. Então, que teria, e quando nós pegamos aqui, e naquele mesmo dia chamaria o meu servo Eliaquim, filho de Euquias, quando nós vemos essa passagem aqui, irmão, quando fala assim, naquele mesmo dia, mostrando que quando o papai, assim que ele sobe, irmão, ele dá autoridade, passa autoridade, toda autoridade. Mas ele quer ir além, ele quer o que? Entregar um reino inabalável, que todos sejam o que? Submissos, para que a palavra dele lá atrás, que foi dita, seja cumprida. Que todos da terra, do céu, todas as criaturas, seja submissa àquele que foi criado no sexto dia. E hoje, quando nós vemos na sexta era, nós vemos que o homem foi criado no sexto dia. Isso tudo não é coincidência. Isso é tudo propósito do Pai. E quando nós vemos que quando sobe na entra, é quando ele desce. Toda a sua prole desce. Aí que entra sobe. Mas Yahshua Micaial, ele já recebeu desde lá de trás. Quando o papai ele é elevado, ele já recebe o que? O ofício. Ele já recebe o ofício. Quando nós pegamos aqui em Salmos 24, quando nós vamos falar, abrir os portais, portão, Salmo 24:7, fala assim: levantai, ó porta, os vossos frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Yahweh, o forte e valente, Yahweh, o valente das guerras. Levantai os vossos frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Yahweh dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Mostrando que ele foi elevado. Naquele momento que ele é elevado, irmão, ele chama quem? Ele é aqui. E ele é aqui significa o quê? Yahweh levanta. Yahweh levanta. Entende? E quando nós pegamos aqui, Yahweh se levanta. E quando nós pegamos aqui em Salmos, Isaías 60 fala: põe-te de pé, resplandece, porque a tua luz é chegada, a glória de Yahweh raia sobre ti. Naquele momento, irmão, nós vemos que ele já era a lâmpada, tanto que ele compartilha através do Espírito que foi dado a ele compartilha o Espírito para que ficasse escrito, para quando ele viesse, ele se lembrar. Entende? Porque quando nós pegamos aqui em Apocalipse 1, nós já vemos ele exercendo. Quando nós pegamos aqui em Apocalipse 1, nós já vemos ele exercendo e compartilhando as revelações que foi dada a ele. Ele sendo lâmpada a partir de Apocalipse 1. Quando ele começa a compartilhar para o apóstolo Paulo, naquele momento, ele já está o quê? Ele já está com as vestes
ele já está com espírito, ele já está o quê? Com pleno conhecimento, por isso que ele compartilha os acontecimentos, por isso que ele manda, ele envia as cartas às 7 igrejas, que é o que? A representação das 7 eras. Ele ilumina, e todos aqueles de cada era começam o quê? Caminhar na luz. Naquele momento, porque quando nós pegamos aqui Apocalipse 1, já deixa bem claro. Apocalipse 1 fala assim, revelação de Yahshua. E nós sabemos que esse daqui é quem? Yahshua Micael. E ele fala que foi dada a ele o quê? A luz, a revelação. A maioria não entende, né? Eles pensam Exatamente. Mas aqueles... Se eles entenderem esse Apocalipse 1, aí... Exato. Por isso que hoje o Evangelho está sendo pregado para que haja essa purificação no campo, para que a boa semente germine. Hoje nós vemos porque lá atrás falou sobre 2 aves, sobre 2 pombas. Uma teria que ser imolada e a outra sendo mergulhada no sangue e voar. E em Levítico 14, Apocalipse 14, mostrando claramente que hoje essa palavra que está sendo anunciada é um momento de purificação dessa terra. Porque a cada dia você vai vendo que a palavra está se cumprindo. Igual quando nós pegamos aqui, caiu a grande Babilônia, nós vemos que caiu, ela caiu, se tornou morada, de toda espécie de demônio. Por isso que há vários absurdos acontecendo, ainda mais nesses últimos tempos, relacionado às denominações, às filhas de Babilônia. E Babilônia e as suas filhas, porque tal mãe e tal filha, entende? Porque ela caiu, e nisso quando o anjo voa pregando o evangelho aos 4 cantos da terra, anunciando o evangelho aos 4 cantos da terra, o que é a purificação daquela ave que foi mergulhada no sangue, quem? Micael, que mergulhou no sangue do papai Yahshua. Entende? Mergulhou. E hoje, quando ele anuncia essa palavra, irmão, vai muito além de só fazer as pessoas se reunir, mas sim ensinar, instruir como andar daqui para frente. Porque quando nós vemos que a boa nova foi até o quê? A boa nova começou com o papai Yahshua, começou com ele. De lá para cá está sendo pregada as boas novas do reino. E hoje nós vemos esse mundo do jeito que está, tem que ser purificado. E a palavra está sendo anunciada. Quando nós pegamos aqui Apocalipse 14, é muito tremendo, fala, vi depois outro anjo. Isso, 14:6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribos, povos. E ele dizia em alta voz: temei a Yahweh e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra. Quem foi que fez o céu e a terra? Yahweh. E ao morte varante, exatamente, porque direcionando a ele, irmão, porque o povo eles não querem entender, estão o
que estão com a mente travada. Eles confundem e eles acham que Yahshua, ele ainda é Yahshua, não sabe que ele foi elevado, ele se tornou Yahweh forte e valente e passou as vestes, um nome precioso, passou o nome dele precioso. Eles querem ser elevados, né? Elevado é uma condição mais do que eles são hoje, né? Querendo ser eles querem irmão. ganhar um pouco de glória, querem ser elevados, mas eles não querem deixar Yahshua ser elevado. Não quer deixar exato. Verdade. Isso aí é verdade. E hoje eu falo com eles, quando eu bati com eles, exato, e quando nós pegamos aqui, irmão, vamos estar abrindo aqui em Hebreus, Hebreus não, Romanos. Romanos 8. Isso. Romanos 2. Isso. Aí quando nós pegamos aqui 11, Romanos 11, 8:11, fala assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua entre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua Mashiach dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. E quando nós pegamos aqui mais para baixo, irmão, Romanos 8,15 fala assim: com efeito, não recebeste um espírito de escravo para recair no temor, mas recebeste um espírito de filhos adotivo, o qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para que testemunhar que somos filhos de Yahweh. E se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiro de Yahweh e co-herdeiro do Mashiach, pois sofremos com ele para também com ele sermos glorificados. Viu a questão do sofrer com ele? Sofrer com ele. Quando nós vemos aqui, clama Abba Pai, nós vemos lá Eliseu, na hora que ele clama, mostrando, né, irmãos? Mostrando qual Espírito, de quem está partindo o compartilhamento do Espírito. Por quê? Porque eles acham que o Espírito está sendo compartilhado conosco, é o Espírito que clama Abba Pai, eles acham que ainda é de Yahweh forte e valente. Mas quando fala clama Abba Pai, mostrando que é o Espírito daqui que recebeu a plenitude do Espírito. Porque no momento que o papai Yahshua se tornou Yahweh forte e valente, subiu para a luz inacessível, ele clama, meu pai, conforme Eliseu clamou Elias. Entende? Não foi Elias que clamou. Não foi ele. Quem clamou foi Eliseu. Eliseu que clamou, mostrando de quem que nós estamos recebendo o Espírito. É o Filho, recebendo do Filho que clamou naquele momento. E andou com ele, igual ele estava junto dele. Exato. Estava junto dele como mestre de obra. Então, andou junto com ele. Exatamente. Então, participou desse momento. E quando ele clama meu pai, ele está colocando aqui o Espírito, clama Abba Pai, não é à toa, mostrando que o Espírito que está sendo compartilhado conosco, irmão, é daquele que recebeu as vestes, aquele que clamou quando viu aquele que foi criado aqui na luz inacessível, voltando para a luz inacessível. Ele clama, meu pai. Naquele momento, o que acontece? Ele é colocado como pastor. Ele é colocado como pastor. Hoje, quando nós... Oi? Como mestre. E como exatamente, como pastor. E quando nós vemos hoje nós entendemos.
queria só ler esse pedaço. Quando nós vemos Isaías 22, será pai para Yalchalã, para Yaldá. E quando nós pegamos hoje Zacarias, irmão, queria só dar lendo o irmão. O irmão também vai falar, vai entrar um pouco sobre essa mensagem. Zacarias 13:7. Zacarias 13:7. 13:7. Quando nós pegamos no 11, nós vemos que há um pastor de ovelhas, mas também há aqueles comerciantes, mostrando que essa posição de cuidar das ovelhas, irmão, foi dada a ele assim que o papai se tornou forte e valente. Foi dada a ele que a autoridade, foi dada a ele a posição de pai. Por isso que fala, ele aqui será pai para Yaldá e para Yalchalã. Ele que irá e vai apacentar o rebanho. E quando pega 13:7, espada levanta contra meu pastor e contra o homem, meu companheiro. E hoje nós entendemos quem que é o pastor. Quem que é o pastor? O pastor é papai Yalcha, ele é o pastor. Quando nós temos aqui hoje, irmão, meu companheiro, isso aqui quem está falando é Yal Supremo. Yal Supremo é falando, espada levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. E nós vemos lá atrás aquele que era o companheiro de Yal Supremo. Quem? Yal Forte e Valente. É o companheiro. E naquele momento a espada se levanta contra o pastor, que é Yalcha. Papai Yalcha, Micael, e o homem que é o companheiro de Yal. Entende, irmão? Por quê? Porque nós vemos quem é o companheiro contra o meu companheiro. Yal falando contra o meu companheiro, levanta contra o meu pastor, e o homem, meu companheiro, porque o companheiro desde lá de trás da criação andava junto. Entende, irmão? E hoje nós vamos entendendo todo esse segredo, é muito maravilhoso. Entende? Aí fala-se palavra de Yal dos exércitos. Aí fala assim, ó, fere o pastor que as ovelhas não sejam o que? Dispersadas. Eu voltarei a minha mão contra os pequenos. Voltará a mão para os pequenos. E nós vemos aqui hoje os pastores, quando nós pegamos aqui, fere o pastor, é o que? Quando arranca dele, quando arranca do pastor, porque foi dado a ele a veste, o nome, a missão, ele se torna o que? Sumo sacerdote. E as pedrinhas, e dispersa todas as ovelhas. Hoje faz todo sentido, entende? Isso, ele está juntando as ovelhas. E quando ele é ferido, naquele momento é tirado dele. Quando é tirado dele, é tirado de quem? De Yalcha, papai Yalcha, Micael, porque foi dado a ele. E hoje nós entendemos, irmão, a palavra cada dia vai nos mostrando quem é quem. Quem é quem? E quando nós vemos aqui, fala espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Palavra de Yal dos exércitos. É quando há o que? A separação. Quando há separação, por quê? Porque Yalcha, papai Yalcha se tornou Yal Forte e Valente. E ele é o que? É o companheiro de Yal Supremo. Nós vemos claramente ele falando, façamos o homem a nossa imagem. Assim também, como Yalcha Micael, ele sente falta, Yal Forte e Valente também assim era.
Mas nós sabemos que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, assim como Yalcha, Micael, ele sente a necessidade de estar perto de Al Forte Valente, assim também Al Forte Valente sente a necessidade de estar perto de Al Supremo. Entende, irmão? Aí nós vamos vendo essas coisas, é muito forte, é muito tremendo. Entende? Hoje nós entendemos que o sexto é o sétimo, por isso nós entendemos sobre a questão dos conselheiros do rei. Quando nós pegamos aqui, nós vemos que as tuas filhas, vamos abrir aqui Isaías 60. Isaías 63 fala: as nações caminharão na tua luz, e os reinos clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem bem a ti, mostrando que ele pastoreando aquele que recebeu a luz, pastoreando que o rebanho de alma. Rebanho. Quando ele recebeu as vestes, o manto, ele está na posição do que? De pastor, pastorear. E nós vemos hoje que foi tirado dele, igual nós vemos que foi. Quando te perguntares que feridas são essas no teu peito, o que fala? Isaías, vamos estar abrindo lá. Zacarias 13:6. Zacarias. Estou aqui, Isaías, Zacarias. E hoje nós sabemos que ele é o que? Quando o papai se tornou Al Forte Valente, ele passa a ser o que? Sacerdote. Quando pega aqui 13:6 e fala assim: e se lhe disser que são essas feridas em teu peito, ele responderá: aquelas que recebi na casa de meus amigos, mostrando o momento da traição lá em cima. E no 4 fala assim: e acontecerá que naquele dia os profetas terão vergonha de suas visões, quando profetizarem, e não vestirão manto de pele para mentir. Cada um dirá: não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude.
E quando nós pegamos aqui, vocês falam, e se lhe disserem que são essas feridas em teu peito, ele responderá, aqueles que recebi na casa de meu amigo, mostrando que a traição, e a sabedoria estava atenta em toda essa revelação do Espírito. E o papai, quando nós vimos o papai Alcho, ele sendo traído por Judas, remetendo o que iria acontecer lá em cima. O que aconteceu, e mostrando como que era para ele como que era para ele agir. Naquele momento não era para ele lutar. E ele agiu com quê? Com sabedoria, porque tinha um momento certo, isso era tudo propósito do Pai. E hoje, irmão, nós entendemos quem que é o pastor, nós entendemos que quando é sumo sacerdote, porque ele estava conduzindo o povo. Quando fala foi tirado um de perto do outro, é quando aquele momento papai Alcho se torna alforte e ele é tirado e é levado para junto de Alvo. E hoje nós recebemos o Espírito daquele que clama Abba Pai. Abba Pai, o Espírito testifica dentro de nós, o Espírito se une, por isso que fala que a mulher se une ao teu marido. E quando nós vemos Romanos 8, fala o Espírito daquele, vão estar abrindo lá, irmãos, para estar finalizando, em nome do papai Alcho. Romanos 8:12. 8:16. Fala assim, o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Alfa. E quando nós vemos a esposa e o Espírito unidos, e eles falam o quê? Quando nós pegamos aqui Apocalipse 22, fala assim, e o Espírito e a esposa dizem bem, mostrando que a união. Gratidão, papai, por essa mensagem maravilhosa, o retorno das reuniões no sábado. Papai pelejou, nos deu a vitória. Ele falou que não ia poupar nós da luta, nós iríamos lutar. Entende? Ele não ia nos poupar da luta, mas ele ia pelejar por nós, ele ia lutar por nós. E hoje nós vemos que não é só simples uma reunião, é uma luta, irmão, é uma luta espiritual, é uma luta para a palavra ser anunciada, para se reunir, para a palavra ser pregada, igual nós vemos lá o anjo voando, pregando o evangelho eterno. Isso vai muito além, isso é mostrar o proceder no reino. Isso aqui não é só a simples escritura, isso aqui é a instrução. Você vê a hora que o irmão Natanael chegou lá, é a luta grande, irmão. É uma luta, irmão. Oi, tchau. Não é brincadeira, não. É uma luta, mas o papai já desceu. o papai decretou que ia dar vitória. Por que ele daria a vitória para nós, irmão? Porque tanto na terra quanto no céu, nós estávamos dando ouvido para ele 24 horas. Estava dando ouvido às palavras dele. Entende? Por isso que ele está entregando todo o reino ao ancião. Todo o reino àquele anjo que dava ouvido a ele, zelava. Por isso que fala o zelo de Yahweh. O que é o zelo de Yahweh? Aquele que faz com que a palavra se cumpra, dá ouvido, é zeloso. É zeloso. Entende, irmãos? Pode falar, irmão. Só o outro versículo que você leu, Romanos 11, fala
herdeiros de Ial, e co-herdeiros do Mashiach. Pois, se sofremos com ele, sofremos com ele para também sermos com ele glorificados. Ou seja, aqui está se referindo a alguém que vai ser glorificado junto. Né? Exato. Então, o entendimento anterior que nós tínhamos que, porque se fosse Yalcha e Alforte, como antes entendíamos, né, seria com ele. Ele foi glorificado e nós agora vamos Como ser. nós seremos também. É, Né? Seria um outro texto. Aqui está falando de uma forma como se fosse junto, né? Com ele. Ou seja, não é como ele foi glorificado, nós também seremos. Com ele, ou seja, junto. Com o ungido, né? Ungido. Entende? Nós vamos ser glorificados juntos com o nós Mashiach. vimos que é Ele é o necessário. Micael. É necessário que Micael. toda essa provação, todo esse sofrimento, irmão. Por isso que Hebreus 2 fala, né, que iria conduzir muitos filhos à glória, por meio do que? Do sofrimento, das provações. É necessário, igual as lutas vêm, mas o papai já decretou. Ele já decretou que a vitória é nossa. Entende? A vitória é nossa. Todos aqueles que dão ouvido à palavra do Evangelho Eterno, dão ouvido, chegar ao pleno conhecimento, porque cada vez, irmão, nós vamos entendendo mais, mas nosso corpo vai ficando o quê? Vai ficando mais forte, nossa alma, nosso espírito, nós vamos ficando mais forte espiritualmente. Nosso corpo vai sendo preparado, a nossa alma, nosso espírito, para quando chegar aquele momento, quando o nosso corpo resplandecer, nós ter força para aquele momento. Eu falo para os irmãos que ontem eu comecei a olhar para mim assim, eu fiquei imaginando, eu falei assim, quando o nosso corpo acender, nossa ascensão, quando acontecer a nossa redenção, nós começar a brilhar, e assim, é muito tremendo. E eu olhando para o corpo, na hora veio uma voz dentro da minha mente, a voz do papai, dentro do meu espírito. Olha para a lua. Eu olhei para a lua, então, e vi a lua brilhando. Ontem ela estava bem brilhando. Se ele faz a lua brilhar, irmão, imagina nós. Entende? Qual que é a luz maior, a glória maior? A luz de alma. Nós vemos que o sol consegue brilhar a lua, mas nós sabemos que a lua, o sol representa o que? Representa Ial, forte e valente, e a lua representa o Micael, é uma representação. Nós vemos o brilho. Imagina eles, entende? Imagina. E hoje, quando nós entendemos essa palavra, é um preparamento, irmão, para o nosso corpo, para aquele grande dia, para nós receber o que? O brilho. Vai ser muito tremendo. E a cada dia nós estamos sendo preparados. O que é, irmão? Ia falar. Aquela deu agora, mano, negócio de anjo, né? Não fala anjo, que você compôs o caso, aí você olhar para a lua. Olhar para a lua. Você falou. Exato. Se sofrer com ele. Se sofrer Com com ele, vamos ser com ele. Com ele. com ele. Eu falo. Sendo que Yalvote já foi glorificado. Então é uma Mashiach. Nós entendemos que é uma representação, nós vemos a grandeza, irmão. Imagina os seres celestiais, entende? Que é muito mais precioso. Muito mais precioso. E ele vai, igual hoje nós sabemos sobre o ano jubileu, entendemos sobre o ano jubileu, vai ser entregue a nós. Vai ser entregue a nós tudo que é nosso por direito. Tudo que é nosso por direito. Hoje eu ouvi uma pessoa que foi evangelizando que falou até militar, falou assim comigo, não, mas tipo assim, eu achando que essa pessoa
Aí ela falou assim, então tá, continua aí purificando, andando na retidão até a sua ascensão. Então eu me senti assim, na hora eu fiquei triste, por causa que parece que essa pessoa se excluiu. Tipo assim, então vai na sua fé, né? Vai, continua sendo reta mesmo, purificando mesmo, até a sua ascensão. Poxa. Aí pra você ver. Aí eu, tipo assim, eu falei, ok, mas eu fiquei assim, falar o que com uma pessoa dessa, mas quer dizer, ela, pra mim, ela tá louca, tipo assim, sabe? Como se fosse isso, mas eu entrei aqui, né? É igual a palavra fala, né, irmão? Não, ainda não é o filho que tá Eles vão caminhar, né, irmão? No clarão, tanto daquele que está brilhando no sol, tanto das estrelas. Nós não veio aqui para convencer, nós veio aqui para anunciar, porque tudo está já estabelecido e a palavra de Deus vai se cumprir. Tudo já está estabelecido. Os que são, igual o irmão falou, os que são celestiais vão voltar, os que são terrenos vão manter aqui. Entende? Os que estão já predestinados, eleitos, esses vão ser honrados. Esses vão ser honrados no momento certo, no momento devido, no momento que for da vontade do papai. Entende? Nós estamos aqui fazendo nosso papel junto com o anjo anunciando o evangelho eterno, para que haja purificação. Nós vemos que uma ave, uma foi imolada e a outra foi mergulhada no sangue e voou com aquele sangue no corpo, e aquele sangue purificava todo o campo. E hoje nós vemos aquele que recebeu o manto, as vestes salpicadas de sangue, bebida de sangue, sendo anunciado para que haja a purificação nessa terra. E assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Essa é a mensagem de hoje. Gratidão, papai. Vamos lá, gratidão. Grato a Yahweh. 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 E assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Assim seja.